Agora sim. Oxi. Um, dois, três. Tá bom, gente, foi mal. Aqui eu tô testando um negócio aqui que aparentemente deu um eco bizarro aqui que eu não sei do que é. Deixa eu colocar aqui meu esqueminha aqui do lado. Mas antes, deixa eu já começar aqui, né? Avisar que tem live. Como vocês estão? Obrigado quem tá chegando na live. Dá um tempinho pro pessoal chegar. Deixa eu já colocar um vídeo aqui. Valeu! Que isso? Deixa eu já bloquear aqui o negócio da live. Que isso vai me incomodar. Prontinho. Prontinho. É isso, estou em live. Bora pra live, olha lá. Já vai começar, não é, já começou. É só clicar no link aí embaixo. Ai, 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 ai. É isso, bora de live. Só clicar no link a seguir. O link está aqui do lado aqui, ó. Ladinho. Só clicar e vai pra live. Prontinho, prontinho, já publicado. Como vocês estão? Estão tudo certo com vocês? Vamos começar aqui com qual o melhor salgado de padaria? Bolovo, Reina, Supremo? Não sei, eu discordo, pra mim é a coxinha ou o roladinho de queijo, mas vamos lá, né? Valeu! Opa! Qual o seu salgado de padaria favorito? Risole é um salgado de padaria? É. Então é esse aí. Bom, então vamos descobrir agora. Risole também é muito bom.
Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica. Tá no título, tá no que a gente acabou de falar. Hoje, o melhor salgado de padaria. Salgadinho de padoca. É, pelo menos dos que eu consegui encontrar na padaria aqui do lado, tá? Quantos temos? Acho que tem 4 ou 5. 4 ou 5? É muito salgado. Tem um risole que você gosta. Gosto. Tem a coxinha. Também. Tradicional. Tem o bolovo. Tem o bolo. E tem um outro que eu acho que é meio que um bolinho de carne, pelo menos no formato de um bolinho de carne. Tá. Bolinho de carne, como não. Se fosse um croquete. Eu não sei se é mesmo. O nome é bolinho de carne. Tem o bolovo, seu favorito, né? É, até então. Vamos ver. Até então. Tudo pode acontecer E eu acho que tem uma esfirra, alguma coisa assim também. Ok. Bom, vamos começar. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Mais alguma coisa? Até a próxima. Não, Não, esse é o final do vídeo. Tô brincando. Fica mais um pouco aí. Vamos comer. Antes de começar, queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com. Quando eu passo comercial da Blaze aqui, aqui em meu bairro, porque eles moram em São Paulo, é um bairro mais que tem dinheiro, mas qualquer bairro de pobre você encontra muito salgado, tipo assim, muita variedade de salgado. Não é só esses aí que ele tem, mas é muito, tipo, tá ligado? Tipo, nem precisa ir pedir um iFood. É todo bairro tem uma lojinha de salgado que vende a R$1, R$1,50, que antes era só 50 centavos, né? Mas agora nada mais que centavos. Para o saque, você pode usar o saque, mas que é a maneira mais simples aqui embaixo. Né? Consiste em bônus de até 2 que estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores. Temos aqui uma para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Bom, então pra gente começar, temos aqui uma fantástica esfirra de padoca. Esfirra de padoca. Esse é o sabor padoca? É, sabor padoca. Entendi. Vou cortar no meio aqui, pra gente poder examinar com calma a textura, a qualidade do recheio, produto. né? O recheio. Ó, cara, o que é isso aí? Bem Carne, recheado. Tomate, Carne. cebola. É, a famosa esfirra de carne. Ok. Pega aí. Obrigado. Tô com De nada. fome. uma esfirra é muito boa. Bom apetite. Pô, é muito triste quando você come uma esfirra e ela vem quase sem carne, tá ligado? E a massa tá dura porque tá muito tempo parada ou assa demais. Nossa, é muito triste. Eu já ia jogado fora. Nossa. Tá bom? É bom pra caramba, hein, Eu fico com muita raiva quando eu compro uma esfirra. E ela vem, sabe, dura ou... Nossa. Deixa eu falar. Para não ficar triste. Eu me lembro na época de escola. Por quê? Eu comia isso na escola. Na escola mesmo? É. Você comprava na hora do recreio, da merenda? Eu não comprava, eu roubava dos outros. Eu roubava muito salgado do Lucas. Esperava, dá um pedaço e arrancar metade do salgado aqui. Buongiorno, Max. Falei muito bullying com ele, inclusive. Mox, né? O bagulho é muito bom, cara. Eu quis provar pra você assim. Esse cara vai ficar me zoando. Faltou um limão nessa esfirra. Tinha que ter um limão do lado pra ter esfirra. Não pode comer esfirra sem limão. É clássico, é lei. Não sei porque esfirra de carne tem que ter um limãozinho do lado. É lei. Entendeu? Não tanto, mas um dia eu vou ser amigo dele. Olha aí. Perdi nessa. Nunca parei pra pensar. E hoje em dia é ele que faz bullying com você. Quer dizer, talvez Não não, vai, né? Tá. Eu preciso falar pra você, cara. A esfirra talvez seja um salgado que une o Brasil todo. Em qualquer lugar você consegue arranjar uma esfirra. Consegue. Você vai em posto de gasolina, você vai ter uma esfirra. Você vai ter numa padoca, vai ter esfirra. Você vai na escola, você vai ter esfirra. Salgado é a coisa mais brasileira que tem. Eu acho que sim. Não, discordo. Não é esfirra, é coxinha. Já, eu vou... Vlad. Eu vou escolher de você, Vlad. Quem domina a padoca, essas coisas assim, é coxinha, cara. Coxinha. Que falta de respeito é essa, cara? Esses Coxinha. de padaria, esses de boteco, com certeza, cara. Eu só tô na dúvida se é realmente muito bom, eu tô com muita fome. Não, tá bom Cara, mesmo. julguei. Tá bom. Tá bom? Eu não sei, ele tem uma certa... Qual é o seu salgado favorito de padaria, de lanchonete? Qual é o seu salgado favorito? Fala aí embaixo aí pra mim. acidez quando você morde aí. Eu não sei se é um limãozinho que eles... É um limão. É, e tá bem gostoso mesmo, cara. Eu vou dar uma Parece nota... um vinagrete. Eu vou dar uma nota 10, cara. 10 mesmo, assim? Logo de cara. Pô, então vamos mandar um 10 também. Eu tô com fome também. Eu não vou ser contra, não. Mas vamos pro próximo. Favorito. Um combo de 3 salgados que eles colocaram na mesma embalagem. Eu vou abrir aqui. Tá. E a gente vai pegando aqui com calma. Ó, coisa boa aí, hein? O risolinho.
esse bolinho que eu acho que é de carne. Ah, não, é de salsicha. Deve ser de salsicha. Mas pega esse. Tá, vamos pegar esse aqui. Pô, Vlad, tá perdidaço, hein, Vlad? Você... Pô, o formato é enroladinho de salsicha, cara. Você tá perdido, cara. Que isso? Enroladinho de salsicha. Exatamente. Esse é o famoso. Cara, eu particularmente gosto bastante disso aqui, cara. Bem recheado até. Tem uma massa e uma salsicha. Simples, cumpre o que promete. Tá meio borrachento aqui, né? Meio frio um pouquinho, né? Mas tá gostoso. É a massa, né? Cara, esses negócios de salsicha são os meus favoritos, assim, de aleatório. Acho isso aqui fazer mal. 200%. Não tem absolutamente nada aí que vá bem, cara. Pô, tem carne, né? Quer dizer, não é carne. Ou, eu sempre digo aqui, tá? Eu sempre digo isso. Ou você escolhe ser feliz, ou você escolhe ser saudável. Não existe meio termo. Ah, mas eu sou... Não existe, irmão. Não existe. Tá bom? Ou você é feliz, ou você é saudável. Simples assim, entendeu? E não tem como não ser feliz comendo um salgado desse. Esse salgado é a questão da felicidade. A menos que você compre um ruim ou um azedo. Mas essa é a questão da felicidade. Carne, né? Mas é gostoso, velho. Fazer o quê? Nossa, comer mal é muito bom, né? A margem que vem por bem, cara. Eu gostei desse, velho. Isso aqui também eu comi no colégio. Falando nisso, eu preciso fazer um bolinho enroladinho de salsicha aqui no canal. Nunca fiz. E eu quero fazer um que é... aquele, acho que é japonês, se não me engano, que ele mergulha na massa, puxa e frita. Esse aí é enrolado, tipo uma massa de coxinha. Eu quero fazer um que é enrolado. Olha eu fazendo um gesto. Ele é enrolado na massa e aí você coloca no óleo para fritar. Mas entre esse aqui e a esfirra, por enquanto. Ó. A esfirra me dá uma falsa sensação de que é mais saudável. Tem cebola, tomate. Não é só isso, a esfirra é assada. Vai no forno, esse aqui é fritura pura. Mas pelo sabor, vou dar um 9,5. Eu vou dar um 8. Oitinho. Eu dou 10 pelo enroladinho de salsicha. Eu dou 10. Na hora você tá benevolente, no outro salgado você já tá Sabe o que é? rigoroso. Não tô esperando mais. É? Na verdade é essa. Mas assim, tem mais coisa pra experimentar aqui. Então, esfirra tá ganhando. Por enquanto sim. Ok. Próximo, vamos pro carro-chefe dos salgados. Coxinha. A coxinha. Isso é um colchão. Esse é um colchão e eu acho que é sem catupiry. É raiz essa aqui. Sabe, mas será que é mais massa ou mais recheio? Eu vou abrir ela no meio, cara. Eu vou cometer esse pecado. Esse é o colchão ortobon. Conhece? Sim. Aliás, lá da padaria tem uma loja do colchão. Olha aí, tá vendo? Nada é à toa, filho. Tudo tem um motivo. Ó, Pô, tem bastante recheio. Tem bastante bem recheio. recheado aqui. Tá legal. Olha. Dá pra examinar bem Tem muito recheio. Muito recheio, tá bom. a cavidade coxinhal aqui. Beleza. Tá cheiroso, hein? Bom, vamos ver se tá bom. Vamos lá. Qual lado que come? Que eu sempre como errado. Eu cortei no meio, a galera vai reclamar de qualquer jeito. então, Come à vontade. Isso, ok. Ok. Rapaz, você tá boa, hein? Tá bem fritinho, dá pra ver aqui. Tá macia por dentro. Muito bom. Franguinho bem temperado, né, amigo? Cara, tá um 10, velho. Isso aqui é muito nota 10. Coxinha é difícil, né, cara? Não dá, velho. Quer dizer, Será que existe? coxinha é loteria. Não, é. Eu vou me reformular. Uma boa coxinha, feita no dia, não tem como. Não tem. Não é tem o melhor como. salgado. É o salgado É brasileiro. sensacional. Eu acho também, eu concordo com você, cara. Toda vez que eu mastigo uma coxinha, eu escuto o brasileirinho tocando na minha cabeça. O brasileirinho? Brasileirinho. Brasileirinha? O músico, mano. Brasileirinho, porra. A música. Vlad. Eu percebi essa, hein, Vlad. Mandou essa sim, Vlad? A esse ponto? Não, Vlad, você não mandou essa, não. Ok. É isso, tá Não, com a mas minha é brasileirinho o nome dessa É música. brasileirinho. Brasileirinho é outra coisa. Não, peraí. Ah, Vlad. Você falou aí. Tá perdido aí, Vlad? O que é isso, cara? Não foi isso que eu imaginei, não. Ó, Dezão? 10ão com o Zé Carioca sambando assim no Copacabana. Não tem como não ser 10 com uma coxinha. Você tem que se esforçar muito pra você errar uma coxinha. Ele tá aqui na tela do Zé Carioca, tá dançando aqui. Eu acho difícil. Não, ô, Rafa, se não tiver o Zé Carioca aqui, passa no RH. Vamos no próximo. Mas é o seu favorito? Risole. Risolão.
Risolão. Risolão. É assim Pô. que chama em São Paulo? Não, risolão. Todo domingo eu falo isso. Todo domingo eu faço live. Não todo domingo, mas quase todo domingo eu faço live. E toda vez eu tô com fome. Eu tô vendo vídeo salgado. Pra quê? Isso aqui é um risole. Toma metade do risole pra você. Pera aí, calma aí. Esse risole tá errado. Tem alguma coisa estranha nele Cadê mesmo. o recheio do risole? Ah, esse aí é só de queijo. Ah, tá. Um risole de queijo, ok. É que o risole Ok, eu justo. achei que era de carne. Não, tudo bem. Tem vários sabores. Tem vários sabores, é. Risole de carne? Nunca ouvi falar na minha vida risole de carne, mas tudo bem. Não sou eu que tô aqui pra... né? É um... Tem presunto e queijo. Talvez eu me surpreenda aqui. Eu acho que o mais Eu conheço presunto de queijo e o de queijo, mas de carne não conheço não. tradicional é presunto e queijo até. Sério? É. Também tem o de carne também, mas acho que de queijo assim eu não lembro de ter comido. É bom. Pô, tá bom pra caramba. Bastante queijo, hein, amigo? Os caras capricharam, velho. Tá melhor que a coxinha? Não. Nossa, não sei, velho. Mano, mas no mínimo empatado, cara. Na minha opinião. É porque... Pra mim, os três melhores pra mim. Os três melhores. Coxinha, enroladinho de queijo e risole. Pra mim, é os três... É os três, como fala? Os três cavaleiros. É os três cavaleiros. Esses três, não tem nenhum que vence. Nenhum. Faltou um pouco de... Adoro Bauru. Adoro esfirra. Adoro fogaça. Mas não vence coxinha, enroladinho de salsicha e risole. de carne aqui, eu acho, cara. Talvez. O risole é de carne, velho. Eu morro daqui, eu não tô vendo o Zé Carioca sambando, né? Acho que é mais uma coisa da coxinha mesmo. Talvez. E risole é um nome muito, sei lá, meio italiano, assim, ainda por cima, né, cara? Não tá casando. Não tá o Zé Carioca. Não tá. Não tá, não. Mas eu vou dar uma nota 9. 8. Acho Melhor justo. que o enroladinho de salsicha? Sim. Eu achei. Preferi. Mas não vai dar 8. Mas não melhor que a esfirra nem a coxinha. Vou dar nota 8. Ok. Tem mais um? Mais. Melhor. Sei demais. Balian, depois de muito tempo, muita luta, Grandiosíssimo. O famigerado. finalmente fui em um local que vende um autêntico bolovo bolovinho. Ele deveria ser do tamanho de uma bola de tênis mesmo? Esse aqui é um grande bolovo. É um bolo. Meu pai ama esse salgado. É o salgado que meu pai mais ama. É esse bolovo aí. Não, mas o bolovo tem que ser grande porque ele tem um ovo inteiro dentro. Desculpa. Quanto maior o ovo, Sim. maior o bolovo. A não ser que você faça um bolovinho de codorna. Tem? Com certeza tem. Com certeza. E é bom. Vamos abrir ele no meio aqui? Tá. Pro pessoal que nunca comeu um bolovo entender o conceito dessa Anatomia do iguaria. bolovo. Tá aqui, Balian. Temos condensados aqui, ó. Ok. Um ovo, Certo. um pouco de carne e uma belíssima massa, como se fosse a massa de coxinha, consistindo nesse salgado que é... Essa iguaria paulista. Exatamente. Todo bolovo tem carne? Todo Cara, a bolovo maior tem parte carne. do bolovo tem carne. A maior parte do bolovo, ele é inteiro em volta de carne, assim, tá? Tá. Esse aqui eu acho que caiu pra baixo aí a carne. Mas tá bonito. Então, bom apetite, Balian. Obrigado. Cara, não tem como, isso aqui é muito bom. Opa, tá bom, não? Não tem, cara. Pior que é gostoso mesmo. Pô, a gente já fez um vídeo de Mas eu bolovo, não né? acho Tá bom mesmo. melhor, não. Porque o pessoal não comprou um bolovo propriamente dito. Os caras trouxeram um bolovo gourmet, que era uma bela porcaria, cara. Bolovo tem que ser raiz, de padoca. Tem que ser de raiz. O cara tempera com suor, assim, joga na frigideira. Tem gente que deve pegar até um ovo verde daquele lá que fica na conserva, sabe? E faz com ele. E o ovo colorido? Já comeu ovo colorido? Infelizmente já. Pô, que é ruim? Não, depois não é, mas o resultado que dá depois é. Cara, Mariano, nota 10, cara. eu vou além. Diga, Vou dar uma nota 11. foi o melhor que eu comi hoje. Foi o melhor salgado que eu comi hoje. Eu falo pra vocês não acreditam em mim. Não acho justo. O bolovo é o rei do salgado. Não é, Vlad. Com certeza. Ovo, Carne moída, massa frito, e amizade. amizade. O cara que come um bolovo no Não bar, tem como, cara. Amizade. não ser amigo. ele conversou com alguém ali. Com certeza. Tem história pra contar. Não tem. E você, já experimentou um bolovo? Deixa aqui embaixo nos comentários se você já experimentou essa iguaria, o rei do salgado. Já comeu seu bolovo hoje? Eu devia lançar uma linha de bolovo. Bolovo Uma secreto. bolovaria. Bolovaria. Área do bolovo. A coxinharia, a bolovaria secreta. Eu ia falar com os irmãos Neto lá. Imagina, eles abriram uma coxinharia, não abriram uma época? Abriram.
Então, se tivesse aberto uma bolovaria, não teria falido. Eu divulgaria no meu canal. Justo. De graça. Se você mandava os bolobos lá pra casa. Então vou abrir uma bolovoria. Quem sabe? Olha aí, um negócio milionário. Quero 3% das vendas. É isso aí. Tchau. Tá muito longe, tá muito longe. Cara, eu achei esse vídeo aqui, eu queria deixar mais pra frente, mas já que tá aqui mesmo, achei esse vídeo aqui que é um canadense fazendo um café da manhã brasileiro. Não, um brasileiro fazendo um café para a família canadense. Eu acho que é isso. Não lembro. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu acho que é um brasileiro. Não, ele é um inglês americano. Peraí. Ah, não sei. É um cara que tá fazendo um café brasileiro e eu quero ver como que ele vai fazer, se realmente dá certo ou não. Eu acho que ele é americano, canadense também. Steve! Be safe out there! Oh, God. Meu sonho é ir pra um lugar que neva assim. Nossa, mano. Tá, tem o Rio Grande do Sul, mas não é a mesma coisa, mano. Não é. Nunca fui no Rio Grande do Sul também, mas não é a mesma coisa. Olha que lindo, cara. Nossa, é muito lindo, cara. How was your walk? 5-minute walk. Ask me if I miss Brazil right about now. 5 minutes I was out there. Look at this. Oh, you guys asked if I could make a snowman. I am the snowman. Eu acho que ele é brasileiro, eu acho. Certeza que a música vai me dar copyright, tenho certeza. Eu acho que vai cair minha live. Eu tô só falando aqui pra ver que vai que. Lá, vai que. Ah, pronto. Alright, it's time for the first ever Steve cooking vlog on Jedi Warriors. Ele é brasileiro. What's gonna happen? Vasco da Gama, se fosse Casemiro aqui, eu ia mandar o Vasco da Gama. Vasco da... We're attempting to make pão de queijo because, quite honestly, the first time I had pão de queijo, I was like, I want to learn to make this. It looks Cara, easy tá enough. certo essa tradução aqui, peraí. Foi o pão de queijo 2 vezes. Acho que tá certo. Deixa eu voltar um pouquinho. The first time I had pão de queijo, I was like, I want to learn to make this. It looks easy enough. We did find tapioca flour in Canada. We weren't sure which one to get, but this bag actually has a recipe for pão de queijo right on the back. Nice. So I think this has to be the right one. Yes. So fingers crossed this turns out. If we get lucky, maybe we'll try to make some tapiocas Yes. that we can eat also. But first things first, me and cooking is like Woohoo! oil and vinegar. So we're gonna do our best here. I'm excited for Steve finally taking over the kitchen. Woohoo! Hopefully you won't burn it down. Let's Go go. ball. Let's go. Kill your chemistry class. Ele vai fazer a massa tapioca, que eu entendi, ou ele vai fritar a tapioca? Já. So really, it's just mix everything together and then bake it. Sounds easy. This is why I offered to cook this one. Or Alright. bake, actually. Okay. Let's see. Tá, eu entendi que ele ia fazer tipo um bolo de tapioca. É mais fácil fazer tapioca normal, mas eu acho que ele não sabe fazer isso. Eu tô com dúvida se realmente ele é brasileiro. Eu acho que ele não é brasileiro. Okay. We ended up with 6 big ones and 6 small ones. So we'll see what happens here. And Tô na mesma coisa. probably too much cheese. I did decide on my very first baking experience that I would change the recipe and do it my own way. Really? Probably a bad idea. Now, as this cooks, we are going to try and turn this flour
into the type of flour to make tapioca. Now all of this is very confusing. Ah, ele tava fazendo um pão de queijo. Agora entendi. Não, tá. Agora vai fazer tapioca, tá. This is tapioca flour. The next thing we're going to make is tapioca. Right. There's also cassava flour. There's also mandioca flour. I'm Yeah. not exactly sure what these words mean, but if we turn this with water overnight, tomorrow we can make tapioca. Maybe. Let's prepare this, and by the end of the video, hopefully we'll try tapioca. Hopefully. Let's see. Yo, it doesn't look so bad. Actually, the big ones look too big. Those are not pão de queijo. Those are something else. But these ones could be passable over here. No, not that bad. I'm sort of impressed. Bonito pão de queijo. Bonito. Oh, you wanna go first? Go first. Actually. Não tem a cara de um pão de queijo brasileiro, mas tá bem bonito o pão de queijo, bem bonito. Oh, it smells very cheesy. I'm impressed with you. Well, let's see. Well, let's see if you're impressed. Don't speak too soon. Is it good? Okay, I'll tell you what happened. First things first, I grated the cheese before I looked at the recipe. So I grated way too much cheese. Oh, it looks so good inside. Oh my gosh, that's good pão de queijo. Realmente faltou. Eu acho que aí lá não tem polvilho, eu acho. Não sei. Isso aqui é um pão de queijo, mas não é pão de queijo, entendeu? Yeah. So my Mas recipe deve estar muito gostoso, deu vontade de comer. has extra cheese in it, and then the batter was too runny, so I added in more tapioca. It should be extra cheesy, extra bouncy. That's my Ah, que isso é tapioca. Very cheesy. More cheesy than usual. Now, maybe it's because we use a different type of cheese than the Brazilian pão de queijo in Brazil. Yeah. But it's still very good. The bounciness is there. Normally, it's in the form of a ball, but this one is like a muffin shape. But the taste, the flavor, and the texture is very good. Let me Good try. job, Steve. Let me try. Very good. Not bad. You did a great job, I think. Not bad. Why? Honestly, Why not perfect? it's a bit oily. Oh yeah, true. It's a bit oily. Eu acho que passar pão de queijo, acho que não vai tanto óleo assim como que ele colocou. Não sei. You're right. But pretty good. Nunca fiz um pão de queijo. But you put a lot of oil in the pan just because you were afraid of sticking. I put too much spray oil. I was Yeah. nervous they would stick to the muffin tray. I think normally they don't cook in a muffin tray. I think normally they do this when they roll Really? and put it on a tray. But my batter was very soft. It wasn't going to go in a ball. So I used muffin tray. Overall, not bad. Very good. I say 5 stars. It's a bit oily compared to what normally it tastes like in Brazil. Por enquanto não. And the bounce is there. You'll notice the texture is very bouncy. Is it hot? It's good. Cheddar and Parmesan. Tapioca flour. Is it good? Ela odiou o pão de queijo. Ela odiou. A cara dela. O que eu tô comendo? Que merda é essa que eu tô comendo? Ela odiou. Okay? It's very cheesy. It is pretty cheesy. Very bouncy. Ela não tá afim de comer isso. Ela realmente não gostou. No? It's very bouncy. The texture of it. Good. It's good. Not bad. Not a whole lot of flavor though. Cheese. Let's see. Yeah. It's just a nice, warm, good texture cheese snack. Next time follow the recipe and see if it's good though. Now this might surprise you. If I had to choose between this and Start with the Bertha? I would choose option B. What? Okay, let me redeem myself. I can make one more thing with this tapioca flour. Okay. Let's try to do the tapiocas. All right. See if you like that better. Look at the texture. Do you notice the bounce?
Yeah. This is the unique Different. quality of the flour. Okay, let me redeem myself. Meal number 2 coming It's up. not bad. Good. It's not bad. It doesn't. Ivana got a 5 stars. I got a not bad. It's not. It's good, but it's not. No comparison to the soup. But we're comparing apples and oranges. Fair. It's a different. Ela odiou. Dá pra ver que ela não gostou. Ela não gostou, tipo, ela não é dela, tá ligado? Ela não. Se fosse um pão de queijo mesmo de brasileiro aqui, eu duvido que ela ia gostar. Duvido. Yeah, you did a good job, Steve. Yeah. Okay, next meal. Você fez um bom trabalho, Steve. Deixa eu falar, velho. Okay, it is now tomorrow. Welcome to the future, everybody. Now we've let this tapioca flour sit, and it's supposed to be. Oh boy. Oh my gosh, it's concrete. So we put it in the water, and then we let it sit, and then we drain the water. The idea is the flour will get. I mean, this is not gonna work. Oh boy. Meu We make Deus. Tá fazendo merda, né, cara? Tu sabe que tá fazendo merda, né, mano? concrete. I think we left it in the water for too long. Maybe too long. Hold on. The idea is you Should put we it through try a again? strainer, and it turns into powder. Yes. And now it's a slightly different form of type of flour. Oh my gosh, Steve. I think we did it wrong. So, oh It god. looks like it's Nossa, material muito to go errado. between tiles. It looks Yeah. like grout bathroom renovation material. Hold on. Gotta get it out. We might have ruined this bowl. Ele vai quebrar, tá, Gel? Maybe you spoon, Steve? Spoon and knife? Oh gosh. Look Looks at like that. Looks like. Remember Goodfellas, the movie? So they need to put these chunks in here, and it's gonna turn to powder. Somehow you're gonna smoosh it through and make flour. Yo, it might work! Oh, it actually might work. You're right. Never give up, never give up. What? Okay, good. Yo, it's gonna work. Isso parece aquelas pedras de açúcar. Sabe que pedra de açúcar quando tem aniversário e tem aquelas, sei lá, balinha de açúcar que fala, que tem enroladinha no plástico, sabe? É exatamente isso. É literalmente isso aqui. Isso aí que é. Eu não sei o que é isso aqui, mas isso aqui é tapioca. It might work. Look at this. Yeah. I think it will work. I think it'll work. Wow. I'm surprised. I don't think it's supposed to be this hard, but it's okay. We left it for too long, I think, in the water because it says we're supposed to leave it for 1 hour, but we left it for like, I don't know, 4 It's in 1 hour? something. Yeah. Oh, I thought it said overnight for some reason. Okay, anyway, it might work. It's kind of flour-like. This is Steve in the kitchen. Oh boy. All right. Let's turn this brick into powder. I really feel like I'm manipulating drugs right now. I think this is gonna get flagged on YouTube. It looks like drugs, right? Well, don't say that. Isso literalmente é um Breaking Bad. It's not brown. Funny, we just watched Goodfellas. Só falta essa música agora. Fioca. Walter White. I'm in Goodfellas right now. I really think it's working. What a roller coaster of emotions. Mas tá saindo. All this stuff, I thought, no way. Oh yeah, Ivana, that's it. Looks good, Steve. Oh my gosh. Cara, Steve é muito nome de um americano mesmo, né? Steve, tá ligado? É muito americano. Muito bom, Ivana. Tell you what, guys, who's more Brazilian right now? Who's more Brazilian right now? Steve or Ivana? You know it's Steve. Mandou bem, agora ele mandou bem. Tapioca com bacon, se ele botar um queijo, ele tem que botar queijo. We tried to get the closest thing we could find to pork belly. Which is bacon. Basically like thick bacon plus a fat and plus a flake. Hey yo! Hey yo! Hey yo! Meu Deus, tá boy. fazendo merda. Okie now, prepare to be amazed if you're non-Brazilian. This is flour, as you can see. With no oil, no butter, and no sticking, we're gonna put the flour straight into the pan. It's gonna make a perfect tortilla-like thing, hopefully. Okay. Let's see if it works.
All right. Just throw. How do I? Mais. And then make it flat. Mais, isso. Oh, Põe. Maybe you should use a spoon. Okay, good. It should be a thin layer. Boa, isso aí. Com colher é mais fácil, mas tudo bem. Oh. Is it a thin layer? Might be too thick. But... Too thick, but okay, it's okay. First one. This is why you and I want to eat the first one. Then the next one will get to my mom when we get it better. Yeah. Might be too thick. Okay. Tá, Let tá it indo bem, melt a Vamos little lá, bit. vamos lá. Well, not melt, but it kind of is. Are you ready for this? Boa! Bonita. Bom. Não, filho, tinha que fritar o ovo antes, né? Mas tudo bem, né? Tá meio estranho, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Okay, incoming. Flip. Mas o bacon tá bonito. Tá, é uma tapioca. Tá. Bro, this is the best tapioca you've ever seen in your life right now. Tá bonito. Mas não supera a de coco com leite condensado. Não supera nunca a de coco com leite condensado. Mas eu adoro a com queijo e calabresa. It looks good. When we first pulled it out of the fridge, I'm like, it's over. Cancel the video. It's concrete. Look at that, it's so good. Actually, might work. No, might work. It's gonna Ficou bonita. Ele mandou bem. Ficou bonito. work, and it's gonna be delicious. Oh my Ham and god. cheese and egg breakfast tapioca. Nice, good job. First try. Oh, it's hot. Podia pôr um pouco mais de queijo, mas ficou muito bom. It's good. How is the texture there? Very good. Pô, agora não tá com tapioca. Look at that. I think we have to cook it longer and slower because the outside is crispy, but the inside is still runny. I like it a bit runny. My mom is very curious. Are you ready for this? I'm ready. Okay. It smells delicious. It does, right? It smells delicious. Pretty good. Crispy in the outside. Crisp on the outside and a little bit too soft inside for me. A little bit chewy. Yeah. Which it's supposed to be. Good, right? Mm-hmm. This is my redemption. My pong de queijo was a 6 out of 10. Maybe my pong de queijo was 3 stars. Let's be honest. The tapioca, 5 stars. Minha pocket edition. Ele falou pão de queijo aqui. I like it. Very good. Mom. It's my turn, No pressure, okay? but you have to wait because it's going to be too hot. There's only like 50,000 Brazilian people watching who may or may not have their entire opinion on whether they like Canadians based on what you say. No pressure. Oh boy. Oh boy. Okay, here we go. No pressure. So, Mom, what I should have done was I should have cut the meat into little... Ou se ele fizesse de coco com leite condensado, nossa, ia ser perfeito pro café brasileiro, porque é o mais básico do brasileiro, é o doce, sem ser o salgado. Dice the meat. So that's my mistake. But this is your first time trying tapioca flour in this sort of tortilla shape. You'll notice the texture is similar to pão de queijo. Awaiting your response. Very good. Wow. Essa aqui ela parece ter gostado mais. Não tanto, mas ela parece ter gostado mais. Ham, cheese, egg, and then this kind of interesting tortilla. It's very good. Really? Isso com café. Se tivesse um café aqui do lado. Something like a breakfast burrito, Yeah. breakfast taco, something like this. Yeah. But the outside is distinctly Brazilian. And you're right. If you cut up the bacon, it would be easier, right? Chef error. It's very good though. So, Tapioca. pão de queijo or tapioca? This is called tapioca. Tapioca, ela gostou da tapioca. You would say tapioca better than pão de queijo. Viu? Fair. I like both. Good. Redemption. Never tasted so good. You can also put other toppings in there. You can put peanut butter and bananas. Yeah, they have some that are dessert, so it's like
Nutella and banana, fried banana or something. This is a breakfast one. Very good. Yeah. Normally they serve this in almost all cafes Não é todos os dias, mas. Tá, in Brazil. deixa. Tapioca. Mas é bem comum, realmente, bem comum. Um café da manhã brasileiro. Yeah. Senhor. Jetlag Wars. Even I think Starbucks has pão de queijo and tapioca. True. The Brazilian Starbucks has pão de queijo and tapioca. Very good. I will eat it all. Wow. In fact, I would say this is 6. Boa! Good. You could do Wow. this again. É que ele nunca vai ver esse vídeo, mas se um dia ele ver, alguém traduz pra ele. Faz com coco, leite condensado. Essa mesma massa com coco e leite condensado. Não tem como se arrepender. Ou calabresa lá e chama de pepperoni. Pepperoni, dá pra fazer com pepperoni também. Sei lá, não sei falar inglês. E queijo, cheese. Queijo eu sei. Ah, inglês, olha só. When you're home. Yeah, I'll make Very a good. breakfast. I can make a breakfast. It's easy to make. Good. Delicious. Wow. Okay, so Mom, in October we go Malaysia and Indonesia. Yeah. A couple years later we'll do Romania. A couple years later Brazil. Sold. Okay. Okay. Ryan, It's a 6-year plan. It's a 6-year plan. My mom in Brazil. Wow, it worked out, Steve. Good job. Good job. Thanks for watching, everybody. Steve, Stay tuned for more Brazilian stuff. eu falei o nome dele 5 vezes, é Steve, desculpa, Steve. Brazilian churrasco barbecue in Canada. In the coming Yes. days. Stay tuned. Pô, ele fez? Ele fez o churrasco brasileiro? Agora eu vou pesquisar, peraí. Eu preciso ver isso aqui. Peraí, mas antes deixa eu dar um like aqui no bicho do canal. Oh my gosh. Michael Ivana. Ele fez o churrasco? Cadê? Peraí. Eu tenho que pesquisar isso. Feijoada. Ele não fez, mas fez o café. Fez o. A feijoada, tá. Agora eu quero ver. Welcome to. Agora. Vou até me inscrever. Já era. Me inscrevi. Vamos lá. Minha mãe gosta de feijoada. Primeira vez comendo. Um gringo, Steve, Jetlag Warriors, fazendo. A mãe dele fazendo feijoada. Fazendo. Hannah's kitchen. No, it's actually Diane's kitchen. It's Steve's mom's kitchen. But Ó, pelas coisas aqui tá certo. Vamos lá. today we're gonna be cooking feijoada. It's my first time cooking it. Feijoada is like a black bean stew from Brazil. It was one of my favorite food in Brazil. First time I tried it, it was Nossa, que linda essa feijoada! like comfort food. It wasn't Steve's favorite food at first, just because originally feijoada is supposed to be served with like pig's ear, pig's tail, pig's feet. But in today's world, somehow feijoada has evolved to a more modern with just like normal meat and sausages. So today we're gonna be cooking with 4 different types of meat: pork ribs and bacon. And we're supposed to use calabresa and linguiça, which is the Brazilian sausages, but we don't have it here. So we're gonna cook it with chorizo and kielbasa. Bom, não, tá bom, tá ótimo. They're both Isso tá quase a mesma coisa, smoked sausages. So I'm just gonna brown them one by one in the pan. Yo, it looks good, Ivana. This is a meat lover's feijoada. True. É impressão minha ou minha câmera travou? Acho que minha câmera travou. Pera aí só um minutinho, gente. Minha câmera travou. Cadê? Pronto, voltou, desculpa. Look how much meat we got right now. I'm ready. Okay, let's go. Let's cook.
just finished browning the meat. Now I'm just sauteing the garlic and onion on the same oil that I used to cook the meat. So that rich flavor from the meat, it will be absorbed into the stew. Hopefully it will turn out good. I'm already thinking it's gonna be good, but hopefully. I think so. So once the tomato, onion, and garlic melts, we're gonna add the beans, but I'm cheating a little bit because I'm using. Gente, Steve, se você ver esse vídeo, tenta fazer coxinha. É muito simples. Você vai conseguir fazer nos Estados Unidos. Tenta fazer coxinha. Ele nunca vai entender isso que eu tô falando, mas tenta fazer coxinha. Using canned beans. Don't kill me, guys. But anyway, using canned beans, it gotta be black beans. So let's add this into the stew. A cup of water. Ooh, yeah. And one of the key ingredients, bay leaf. Folha de louro. Só não põe muito. Já era. And we're gonna add everything back. I mean the meat into this pot. Right? Vira tudo, vira tudo. gosh. Isso, vira, We're vira. gonna splash everything. Aê. We're gonna strap it over there, Ivana. Pode pegar, filho. Não tem problema não. Pega e joga lá pra dentro. Isso. Doesn't look very liquidy, Ivana. The fish what I had was like mostly dark purple liquid. Purple? Not purple. Definitely not purple. Maybe brown. Dark brown. Brown. Yours is more like. Let's see. I'm not doubting the chef. I'm not doubting. A stew, not a soup. Stew. I'm gonna need just a little bit more water since Steve said Sorry. I don't know it anything. should be more liquid. Yes, much better, Ivana. Much better. Good. Okay, leave it for 2 hours or 3 or something. We'll see. Good. And as we wait for the feijoada to simmer, we're gonna make farofa, another staple food in Brazil. Now in Brazil, you can buy pre-made, ready Sabe muito, essa mulher, sabe eat muito. farofa, but here in Canada, I couldn't find any of those. So I have to buy cassava flour, which is actually different than tapioca flour. A little bit confusing. So let's see if this will turn out to be like farofa. I don't know, but anyway, let's try. Butter and flour. Simple recipe. Isso tá parecendo mais uma farinha de trigo, porque lá eles não tem farinha de mandioca. Ela falou que não tem farinha de mandioca. Mas podia ser farinha de rosca, né? Mas. Tends to be fantastic. Oh no, Ivana. Vai, mexe, mexe, Maybe mexe, I need mexe. more butter, babe. Isso, isso. It's like farofa in a pan. Tá ficando bom, tá ficando bom. Isso. My first farofa. Don't give up. Never give up. Harder to make than the feijoada itself. Ah, isso eu tô fazendo igual tapioca. Não, não, aí não. Aí não, não. Eles realmente não. You've got something Vai sair fazer in farofa. there. Kind of clumpy, right? Yeah. Turning the dough. Yeah. Changing the recipe. Butter and oil farofa. Kind of farofa-like. It's really clumpy though. Clumpy, right? Tá indo. Mais ou menos. Cookie dough. Yeah. Não. Oh god. Deixa pra lá, deixa pra lá. Oh my gosh. Doesn't look like farofa at all. It's gonna be a waste of $20. $20. This costs $20. Oh my gosh. No problem, Ivana. Live and learn. $20 cassava flour turned into. Ivana, o nome dela. Whatever this is.
Pra vocês que... vocês nunca vão se ver esse... Tá bom. A farofa tem que ficar sempre mexendo. Não pode fazer assim, tipo... Se vocês um dia voltar pro Brasil, tenta comprar uma farinha de mandioca daqui, que é muito diferente. Ou vai em um bairro brasileiro que você talvez consiga achar. Alright guys, hit us up in the comments with the proper way to make farofa. Without the farofa, pre-made farofa. Uh-huh. It's kind of farofa. Not good at all. Really? Yeah. Maybe no farofa tonight. Maybe no farofa tonight. Não é... The farofa is a fail. But we're gonna cook another thing, which is the collard green in Brazil, but I couldn't find collard greens here. Couve. So I'm gonna use kale. Just stir fry to accompany the feijoada. Cereja frita. Isso é couve, não? Isso é tipo uma mostarda. Acho, sei lá o que é isso aí. Não entendi muito. Peraí, deixa eu ver se tem tradução. Peraí. Chur fries cup. Certo, é couve mesmo. I got some help from Steve. It's starting to look pretty good, Ivana. Nossa, tá bonita a feijoada deles. Tá bonita. Olha. We're just mushing a little bit of the beans Tá here. bonita. Smush some of the beans. Nossa, feijão não, filho. O bom do coisa é o I think one feijão. mistake we made was we don't have very fatty meat. Yeah. The meat that we put was pretty lean. Even the bacon was not like fatty enough. We need like fatty meat. You want it to be thick and heavy. Yeah. Sort of light, like Tá soup. caindo aí, filho. Aí não. Should be like feijoada. But Feijoada. in the end, I think Ivana did a good job, and I think it will be good. Não, tá bom, tá bonito. Okay. Just gonna simmer it maybe another hour or so. Sure. Another hour or two, and we'll see the result. But for now, doesn't look too bad. Looks alright. I tell you what, Ivana, I think you did a good job. The meal looks very nice. The farofa will no longer be a part of our meal, but still part of the video, so we put it on the table. It ended up tasting a bit like cookies. Yeah. If you try it, it's kind of like a shortbread type cookie scenario. But other than that, Ivana, looks very good. Pô, minha câmera parou de novo, mano. Saco. Olha. No problem. Minha câmera tá parando, não sei porquê, Let's mano. eat. Whoop, you're over the side, Ted, on Oh this jeez, side. we got feijoada on the table. Sorry. No problem. There's ribs in there. There's everything in there. So Costela this is boa. the more tame version. The original version of feijoada is like some of the least desirable cuts of meat, pig ear, pig tail. So this is the modern version. And this is? Kale. This is kale, so it's like spinach sort of. It's a crunchy green vegetable on the side. So Mom, what's your first impression of feijoada when you see it? It looks like stew. So it is stew. Right. Bean stew. It looks like stew. Stew. Sometimes for me, the color is not appetizing. It's in between brown and purple. It's sort of, Between brown and purple. you know, it's not a very appetizing color. Tá bonito, I cara. Tá promise you, bonito. the flavor is good. Can I put pepper on? Because I put pepper on everything. Yeah. Sure. Thank you. You might think it's sort of like chili or stew. Traditionally, feijoada has all these strange types of meat, Excuse me. and so it becomes very fatty because of all the fat in these rare, sort of unused cuts of meat. For that reason, you want to put some butter in to try and compensate because we used familiar and lean meat. Although we did put Não, ribs precisa in ficar manteiga não, which is tá sort of bom. honoring the feijoada, because first time I had feijoada, Mom, it was the authentic one, and you eat it and then you discover bones or crunchy things, and it's a very off-putting experience for someone like you or me. But in this one, it's just good flavor, beans, and meat. I think you'll like it. No pressure, some pressure. So no pressure, some pressure. Oh, the flavor is good, Ivana. Really good? Hurry out to like, Mom. Just like beans.
The flavor is very good. Good. The color is not something you're used to. In Brazil, though, it looks black. It's darker. Yeah, it's darker. Yeah. Here is more brown. In Brazil, it's like black. The flavor is good. Yeah. And then eventually you'll have Ele to mandou grill bem. out and you'll... Ele mandou bem essa feijoada. Tipo, não tá com realmente uma feijoada brasileira, mas mandou bem. eat the rib and your fingers will get dirty, and this is sort of in the feijoada experience. Yes. Usually you'll be Very good. eating it and then spitting little bones out. Very tasty. It's tasty, right? Yes, it is. And it's very heavy and sort of caloric. It's kind of thick and warm stuff. Pretty good though. It's very good. Yeah. It is, right? Good. We didn't give you the authentic feijoada. Pig ear, pig tail, pig nose. It's a bit too much. Dad said on the way home. So what meat are we eating tonight? Part of the animal. What part of the animal are we Ribs eating? and It sausage. says ribs, sausage, kielbasa, chorizo. This is good Bacon. meat. Yeah. Bacon inside of this thing. That's it. I've never even had this before. Oh, try that. This is Kale? something new. This is kale and garlic. Ela parece ter That's gostado. got a strong taste. Is it okay? But it tastes good. Yeah. Very good. You did good, Ivana. You eat and enjoy. Okay, good. Absolutely right. Yeah. I hate to break all the Brazilians' hearts, but this might be the best feijoada I've ever had. It's What? very safe, very Canadian Oh my feijoada. Nothing unfamiliar about it. Yeah, Quite good. the taste in What's wrong? Brazil What's is wrong? more What's wrong? strong. I guess from the fat from all the animals. Yeah. This one is very mild and very tasty. Tell you what, 5 stars. Wow. To be clear, 6 stars. Very good feijoada. Okay, let's eat. I tell you what, good job, Ivana. Very, very good job. Almost finished the bowl and everything else. Very good. It was pretty good, wasn't it? It was pretty good. Very good, Ivana. I'm very impressed because it's Ficou realmente muito. Parece estar muito gostoso a feijoada dele. Não tá com uma cara de brasileiro, mas lembra muito. Lembra muito. a difficult recipe. In Brazil, it would be more black, I think, in color. It's more brown here, the one that I made. Or Steve said it's purple, actually. Brazil is kind of purple also. Purple, true. I wouldn't think that making the farofa was harder than making the feijoada. Good point. To be honest. But anyway. What do you say, Mom? It was delicious. It was delicious. I had 2 helpings. Good. Did you have 2 helpings too, Dad? Yep. Ela parece ter gostado mais do que realmente ela gostou do pão de queijo. Your dad likes it as well? Yep. Very good. It was very good. Absolutely. It was very good. She worked hard today. She worked And very hard. What's funny is $60 worth of meat, Yes. as well as $20 for the cassava flour, which turned into this mess. So it was not the world's cheapest feijoada. It's not the world's cheapest feijoada. No, it's not. But it was very good, It was Ivana. very good. Very And there good. is leftover, so we should get at least a lunch out of it. Yeah, true. Good. And it's Wednesday, because in Brazil, normally you eat feijoada on Wednesdays or Saturdays. Yeah. And it's Sabe demais. Opa, que isso? Sabe demais. Wednesday today because it's very heavy. So you have days, specific days where you can eat feijoada. So then you can be lazy after. Very Alright. good. And I never had kale before. Really? No kale. Never had it before. It wasn't bad. It's very strong flavor. Yeah. It is strong flavor. In Brazil, they use collard greens, which is similar to kale. Uh-huh. But I couldn't find that. We did a so- collard green replacement. This Yeah. is the Canadian version of the feijoada Delicious. dinner. Yeah, Delicious. There you have it. Okay, thanks for watching, everybody. there you have it. Isso aí. Deixa o like já. Opa, deixa o like já. Muito bom, muito bom. Pô, tem muito conteúdo dele. Eu vou ver depois. Mas tem muito conteúdo dele da hora que vale a pena ver. Fiz isso aqui. Tem o do Corbucci que eu vou ver, que é a maior lasanha do canal, com um casal no cimento, 8 quilos, simplesmente 8 quilos. Vamos ver se o Corbucci é brabo mesmo. Fala galera,
galera, bem-vindos ao Corbutinhos. Meu nome é Ricardo Corbucci. E eu sou o Júlio Nascimento. E estamos aqui para mais um desafio de comida. Isso aí, olha o tamanho dessa lasanha, gente. Meu Deus do céu. Grande Galera, mesmo. aqui na nossa frente tem a maior lasanha do canal. E eu acho que do Júlio também, né? Com certeza. É, do YouTube inteiro. Do YouTube inteiro. Porque aqui tem mais de 8 quilos de lasanha. Tem 8 quilos e uns quebradinhos aí. E galera, olha só, a lasanha é de um lugar muito especial aqui de Brasília, né? O Júlio veio até Brasília. Estamos no Italianíssimo, um lugar que só tem comida top. E aqui tem, cara, os melhores ingredientes. Qual que é o queijo mesmo? Grana Padano. Grana Padano e a carne moída de Angus. São só ingredientes da melhor qualidade. A massa é feita aqui. Cara, tudo de bom. Então, eu adoro lasanha também. E são apenas 15 mil calorias, né? Só 15 mil. calorias, rachados em dólar, 7.500. Tá light. Tá light, tá light. Eu adoro lasanha também, demais. Eu acho que nessa hora que ela já deve estar mais fria, porque ela saiu fervendo. E vamos mandar tudo isso pra dentro. Fechou? Cara, a lasanha é muito Então, pesada. beleza. Se vocês não conhecem o Italianíssimo, é aqui na Asa Norte, em Brasília. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu já gravei aqui do lado, no outro restaurante também da rede, que é o Blend Bolcherry. Muito bom de carnes. E agora massas. Massas demais. Honrar o nome italiano Corbucci e destruir essa lasanha aqui. Simbora. Beleza. Bora. Se você também não conhece o Casal Nascimento, tá aí na descrição do vídeo. Vai lá, sigam ele em todas as redes, né? Agora a gente tá em tudo. Facebook, TikTok, Instagram e por aí vai. Beleza? Então vamos para o vídeo. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixe joinha, segue lá no Instagram e bora Símbolos de fome. Galera, antes da gente prestar com milança animal, eu tenho um recado. O objetivo é... E eu clico aqui no Crash e colocar 2.000. Vai, não pode dar Crash. Não R$100 com apenas um. E pra você que ficou até aqui, tem bônus. Usando o código Corbucci, você ganha até R$5.000 em prêmios de boas-vindas para poder se divertir. Mas lembre-se, jogo. Então agora vamos para... Bora. 8 quilos de comida, 4 cada um, basicamente. Eu chuto que eles vão comer... Pô, lasanha é difícil. Putz, 28, 29 minutos. Eles vão demorar pra comer. Nossa! Ó! Dá até coceira, tanta fome. Vou colocar o cronômetro aqui pra gente ter uma noção do nosso tempo. Sim. Mas vamos comer de relativamente boa. Aqui é comida fina, né? A gente tem que maneirar um pouquinho na velocidade, né? E aproveitar muito a comida. Beleza, vamos começar? Vamos começar. Acho que vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedaço e colocar no prato, daí a gente começa o cronômetro. Tá. Eu acho que vai ter que cortar tudo já antes, hein? Pode ser, então. Aí, ó. Aí, fechou. Pedacinhos pequenos. Ui, caramba. Olha, Tá bonita, tá Já bonita. peguei 1 quilo de lasanha aqui. é tipo isso. Top. Então, beleza. Vamos começar este começar. vídeo. Vamos lá. Lasanha, a maior lasanha do YouTube. 3, 2, 1, valendo. Valendo. Ah, eu vou comer devagar. Ah, então pode botar mais de meia hora aí. Achei que eles iam comer na velocidade, na loucura. Caraca, mano. É isso que é queijo. Nossa senhora. Incrível. Tem umas partes crocantes no meio aqui, ó. É muito bom. O molho dela é incrível, o queijo. Me amarra comer lasanha. Lasanha é top 3 pra mim. Qual que é o top 2 e top 1? Não, ela briga com top 1 top 2, assim, ó. Depende da minha vontade. Mas tá sempre top 1, top 2, top 3, assim. Eu acho que vem churrasco depois. Acho que o pedaço que pegou é o maior que o meu. Vem um churrasco depois e um belo de comida brasileira, assim, o self-service. Não vou falar comida japonesa não, porque a galera vai cair matando. Eu vejo que comida japonesa, geralmente, é mais mulher que gosta. É porque, cara, é fácil de digestão, dá pra comer muito e você não fica zoado depois. Cara, um dos melhores lasanhas que eu já comi, velho. Na boa. Tem queijo cheddar também, não, né? Não. Esse aqui é qual? Que é? Esse amarelo é a massa. Esse tem um cremezinho em cima, que é um creme de grana padano, que é um bechamel de grana padano que a gente faz. Ah, tá. Aí você pode estar confundindo com o cheddar, mas tem um creminho em cima mesmo. Então a parte aquela que fica do lado assim da Grana chaleira, padano? queimadinho, crocante. Não faço Pode ideia comer do aqui que já. é isso. Muito bom.
Primeirinho já foi. Pega mais um, hein? Esse é grande, ué. Olha. Só a gente esperou no tempo certo, não tá muito quente. É, tá perfeito. Temperatura. Deve estar boa mesmo, mas pelo tempo aqui eu acho que deve ter acabado rápido. Ou nem comeram tudo, porque só se adiantar o vídeo, porque foi metade já e começaram agora. Mas o corbuto já tá na frente dele já. Queria não ficar cheio, só pra conseguir comer umas 2 dessas. Ela não tá quente, mas quando você come muita coisa, mesmo morninha, começa já a suar. É, hoje eu vim preparado, viu? Trouxe um pano de prato. Eu tô preparado. Toalha de casa, tá ligado? É, sem dúvidas a lasanha mais gostosa que eu já comi, gente. Muito bom. 5 minutos, hein? Estamos chegando quase na metade da lasanha. Será que eles vão cozinhar isso aqui tudo? Tô duvidando, viu? Lá, mais um. Com molho e tudo. Desculpa. Quem lembra? Lembra? Tenho certeza que vão falar, você comia isso aí sozinho. E é mentira? 8 quilos não dá não. É, 8 quilos é meio tempo. Corbucci, a gente sabe que não é tão mentira assim, Corbucci. Vamos ser sinceros, a gente sabe. Faz uns 7, depois de alguns meses treinado pro Nathan, daria uns 7, né? Ah, dá. E aí, como é que tá aí? Pô, tá gostoso, tá quente, mas tá gostoso. Eu tô derretendo, mas tá muito bom ainda. Se comer até 20 minutos fica bom, até o final. Eles não beberam água ainda não? Impressão minha, eles não beberam água ainda? Milagre. Pelo menos eu não vi. Bora. Desculpa. Nossa, ela tá bem cremosa. Que triste. Tá começando a não ficar tão gostoso quanto tava no começo. Eu queria conseguir comer elas tão gostosas do início ao final. Na moral, você perder o gosto de algo que você tá comendo porque você tá comendo muito dele deve ser muito triste, tá ligado? Você perder a vontade de comer porque já comeu tanto que já não sente mais o gosto. Ah, mano, não dá. Eu como bastante, mas eu ainda não cheguei a esse ponto, tá ligado? Ela tem muitos elementos diferentes, tá ligado? Tipo a massa, aí tem um negocinho crocante, aí tem a carne moída, aí tem um negócio de queijo. Isso é mignon, né? Você passa de gostar daquilo pra comer pra meio que forçado, sabe? Sei lá, não dá pra mim. Eu tenho que estar sentindo, tipo assim, o mesmo prazer da comida do começo ao fim, senão. Angus. Ah, de Angus. Mas é foda pra caramba. Fome ainda. Que foi? Tá bom. Comendo educadamente, 12 minutos ainda. Tipo, se a barriga tá cheia. Falei meia hora. Só em sonho que é meia hora. Mas tá tão gostoso. Vai que vai. Os garçons estão falando do pãozinho, hein? Pra passar aí, né? Manda ver, manda ver. É, então, pega um lá pra nós. Espera ele. O molho é tão bom, vocês não têm ideia, velho. Mais uma coquinha zero. Pra não engordar, coca zero. Espera o pão, Corbucci, tá comendo todo mundo, espera o pão.
Isso aí, galera. Último pedaço. 18 minutos. Falei 29 no começo. Deixa pra lá, viu? E um segundo. 8 kg de lasanha. 8 kg e meio. Olha aí. Agora pra finalizar, pessoal. Pãozinho aqui. Pô, tá macio. Nossa, um molhinho desse no pão é bom, realmente bom mesmo. Eu sempre faço isso quando minha mãe faz. Minha mãe faz aqui, faz coisa com molho. Sempre procuro um pão, e meu pai procura um pão pra enfiar no molho pra comer também. É isso, galera. Mais de 8 kg de lasanha aqui no Italianíssimo em Brasília, com o Júlio, que veio aqui pra Brasília visitar a gente, Juliana. Então, se vocês não conhecem ele, segue lá em todas as redes. E também, se não conhece o Italianíssimo, vocês viram a qualidade dessa lasanha. Galera, chefe Marcelo Lopes, qualidade aqui em Brasília, já foi no Blend Bolcherry, top demais as carnes, as massas, então nem se fala, beleza? Julião, qual é o recado pra galera? É isso, galera, muito bom. Vim pra Brasília, comi uma das melhores lasanhas da minha vida, valeu muito a pena. Então recomendo aqui se vocês virem conhecer, viu? É isso. Valeu, Júlio. Tamo junto. Amanhã tem mais. É isso aí. Todo dia gravando aí. E aí, galera, se não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu. Tem sobremesa? Tem sobremesa, pô. Tem, lógico. Ah, achei que ia ter sobremesa. Isso aqui é comestível? Ih, Negócio de flor. flor. Negócio de flor. Creme brulee. Nossa, como eu quero provar um desse. Nunca provei um desse, eu sempre quis vontade. Tô, né? Não. Vai regar? Não vai comer não? Não, Vai regar? putz. Tudo é desafio aqui nesse canal. Meu Deus. Cara, esse crocantezinho aqui do açúcar em cima é muito bom, velho. Ai, ai. O Corbucci, ele queria bater a colher, olha só, sabe? Ele queria dar um tiro na colher, olha lá, viu? Esse aqui já tá aqui embaixo. Então, mas vou ver pelo canal do Nascimento, então vamos bora ver pelo vídeo do canal do Nascimento. É o mesmo, tá? Só pra... Falei na hamburgueria, desafio valendo 12... o quê? 12 mil em 10 minutos. 12 mil? Não, 1.200. Oxi. Tô errando. Desculpa. Fala, gente boa. Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. Eu sou o Júlio e hoje estou aqui em Brasília com o Corbucci. E aí, Julião? Esse monstro da comilança. Me convidou aqui para fazer vários desafios. Hoje vai ser o primeiro. Vou até destruir lá no Corbucci Açaí. Sim, lá no Corbucci Açaí. E quem achou esse desafio aqui foi o Júlio. A gente achou hoje mesmo o desafio e já aproveitamos e ganhamos. Tentar ganhar uns 600 reais cada um, né? Isso, porque cada um desses desafios aqui é R$300. Você pode vir aqui na loja, pede o desafio aqui, lá no burger. O áudio realmente tá estranho, não sei porquê, eu acho que deve ser gravado em câmera. Se não ficar bom, eu mudo pro outro lado. São 10 hambúrgueres, se você conseguir comer em até 5 minutos, apresentamos. O primeiro presente eu garanto, o segundo eu acho que vou pagar, mas vou me esforçar, né? Sério. Nossa, tá muito ruim o áudio, Casalmente. Desculpa aí, mas eu vou pelo vídeo do Corbucci, tá? Vou pelo canal do Corbucci, cadê? Aqui. Deixa eu ver se tá melhor um dele. Hoje e falou aqui do Half Burger, né? Que ele tem esse desafio. E na verdade é um sanduíche. Se você comer em 5 minutos, você ganha R$300, né? E não precisa pagar. Ele tem 10 carnes e... Como, tá? Os dois? Não sei. Mas um, tranquilamente. Fácil. Aí mais ou menos 1 quilo. Como a gente come bastante, né? Pedimos dobrado o desafio. Opa. 2 quilos? Ah, não, acho que aguento sim. 2 quilos acho que aguento sim. Né? 10 minutos. Aguenta, acho que aguento sim. R$600 pra casa. E eu tô aqui em Brasília por causa do vídeo que deu 40 mil likes lá, o hot dog gigante. Deu 40 mil likes. De Osasco? De Osasco. Então, no último dia eu vou fazer o desafio no Corbucci Açaí, hein? Beleza. Então espere aí que vai ter muita destruição ainda. Galera, quem não conhece o Júlio, tá na descrição do vídeo. E pra vocês verem os desafios, a gente já gravou muitos vídeos juntos. E agora aqui em Brasília vai ter bem mais. Lembrando que cada vídeo tá aqui embaixo na descrição, tá? Tá aqui
O vídeo vai estar aqui na descrição. Tanto o conhecimento quanto o kombucha vai estar na descrição, beleza? Fechou? É isso aí. Vamos pra cima, vamos pra cima. Muita fome. Se você não conhece o Happy Burger, eu vou deixar na descrição do vídeo pra você achar a loja. Fica aqui em Samambaia, em Brasília, beleza? Vem aqui, são várias unidades, né? Tem em Samambaia, tem no Gama e tem um outro lugar também. Vai estar tudo certinho aí pra vocês. Tem vários hambúrgueres e a gente vai destruir o maior da casa aqui. E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue no Instagram e bora com fome! Galera, mas antes, bora. Já funciona. É resíduo no depositar aqui embaixo, a gente coloca o X. Bora pra onde que pode. O cartão de você que ficou até decidir ver dinheiro. Então, tio. Partiu. Ih, tem um podcast aqui? Arroba Carlos. Ah, tá, não. Ah, não, achei que fosse podcast. Nossa, isso aqui te dá uma dor no coração, com o coração entupido só de ver, mas ainda, mesmo com o coração entupido, dá vontade de comer. Bem, só se não conseguir concluir o desafio, 130. Não queremos pagar 130. Conseguindo um, já ganhei uns 300, dá pra pagar tranquilo também, qualquer coisa. Então, galera, vocês contam com a gente aqui? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Mano, menos de 10 minutos. Tá bom, hein? Oh. Menos de 10 minutos, menos de 8 minutos. Bem macio, né? Eu estou aproveitando a semana. Vamos lá. Só pra gente mostrar que já foi um. Obrigada. Segundo. Aí eles estão devagar, tá? Estou colocando umas coisas aqui no Instagram aqui. Quem quiser ver o que eu tô colocando, segue lá no Instagram. Tá na descrição aí. E tá aqui na foto também, quem quiser ver o que eu tô postando. Tem 3,17. Pô, pra eles isso aqui tá muito fácil. Tinha que ser 3, isso aqui tá muito fácil pra eles. Pô, essa música vai me dar copyright de certeza, mano. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Essa música sempre me dá copyright, não adianta, mano. Sempre me dá copyright. Mas aqui não cai a live. Pô, se fosse 3 eu conseguiria. Ah, fácil.
Olha, o Corbucci já acabou. Aí, menos de 8 minutos. Menos de 6, 5. Menos de 6, menos de 6. Mas é assim que quebradinho. Ou nem isso. Aí, 5 e 1. Tá grande, hein, Nascimento? Nossa, mano, olha isso aqui, tá quase rasgando a camisa, mano. Até chorou o bichinho. Falou que ia fazer em 20 20. É isso, galera. Já podemos pedir a sobremesa. Com certeza. Bom, desafio do Half Burger. Dá pra fazer nas 2 unidades aqui em Samambaia ou no Gama. Pô, Corbucci, faz um vídeo legal. Fala pra mim qual foi as melhores. Eu podia fazer esse vídeo. Corbucci, se você já viu esse vídeo, fala pra mim os melhores lugares que você já comeu sobremesa. Assim, os melhores, tipo assim, fala o vídeo, mostra o vídeo e mostra os melhores. Faz um react dos melhores sobremesas que você já provou e posta no canal. Pô, seria muito interessante. Eu queria saber mais sobre a sobremesa. Lembrando, mande mensagem lá no Instagram dele, está na descrição aí do vídeo. Você vir tentar fazer o desafio, comendo um lanche em até 5 minutos, 300 conto. Como eram 2 lanches, cada um aqui vai sair com 600 conto no bolso. Caraca, aí sim, hein? Pra comprar papel higiênico, né? É. Então, a Burger não conhece, tá na descrição do vídeo. Júlio do Casal Nascimento e Ana do Casal Nascimento. Tá aí também, sigam lá. Em breve tem mais vídeos. Fechou? Boa, é nóis. Mandei um recado, pessoal. E é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar. Tamo junto, aquele abraço. Falou. Se você não conhece o canal, se inscreva aí. Deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu. Tem sobremesa? Vai ter vídeo de sobremesa? Não vai ter sobremesa, Corbucci. Não vai ter sobremesa, Corbucci, pô, Corbucci. Pô, aí você... Não, cadê? Aqui. Eu coloquei esse vídeo aqui, é um vídeo diferente. Até digitei aqui. Um vídeo diferente. Eu assisto esse canal pelo Kazé. Eu conheço esse canal pelo Kazé. E porque tá escrito nele aqui já. E ele é um mostra a casa e sempre esqueço. O cara que mostra a casa e mostra ver se esqueci o nome da casa. E ó, pessoal, e ele mostra, ele é americano e tá visitando uma casa que é invisível. E eu não sei o preço, se me fala o preço aqui embaixo. Acho que o preço ele vai falar. Ele vai falar no vídeo. Então, bora lá, bora. E o bom desse cara aqui é porque ele coloca legenda BR, tá ligado? Tipo, ele é americano mesmo, mas ele coloca tipo um monte. Ó, olha o tanto de legenda. Eu achei isso mó da hora, tá ligado? Tomara que não caia lá por causa disso. Obrigado quem tá chegando aí, deixa o like. A sea of sand and rocks under the scorching sun. The terrain feels ancient, carved into the earth by eons of natural process. Oi Nicole, tudo bem? The landscape is harsh and unforgiving, evoking the sensation of being on an alien world. But amidst the barrenness, a glimmer of hope shines in the form of a glass house. The architecture is unique. Cara, que sensação estranha. Olha isso, parece falsa a calça. Olha. Não parece aqueles efeitos CGI quando quer... Tipo... apaga, vira a câmera de lado, apaga a casa, depois tipo, volta uma outra coisa, tipo assim, sei lá. Mas olha aqui, não parece real isso aqui, ó. Rugged landscape. It's a symbol of resilience, standing strong against the harsh elements. It is the invisible house. The invisible house.
Hey everyone, welcome to Joshua Tree, California. Today we're touring this incredible property designed by Chris Henley and Tom Masinski, and it is unlike anything we have ever seen before. So once again, welcome to the Invisible House. Corretor de imóveis, lembrei o nome, corretor de imóveis. Let's go look inside. Nossa, que linda, mano. Só uma pergunta, como chega água pra essa casa aí? Agora eu fiquei curioso pra saber como tem água nessa casa. Nossa! Olha isso. Isso aqui muito bem é uma imagem de área de trabalho, tá ligado? É um wallpaper de área de trabalho, de PC. Facilmente. The exterior of this home is striking and unique. We have these massive glass panels, and these glass panels have mirrored finish, and that's how we get this structure to reflect the surroundings. Nossa, que perfeição, muita perfeição. That's the name, Invisible House. Now, this section of the property has a foundation that goes into the ground, but on the other side we have two concrete caissons floating the rest of the structure where we have the primary bedroom suite. Now coming here, small patio, these sliding glass doors open up to the junior primary bedroom, and coming to this side, we can see the hillside that this house is located right next to, massive boulders, amazing scenery, and this walkway takes you to the entry. Melhor coisa dessa casa, não tem vizinho. Não tem um vizinho pra te encher o saco. Melhor coisa dessa casa. So we have the sliding glass doors. Qual o preço? Opening Fala o up the preço. property. Stunning space. I can't wait to show you what's on this side. But first, let's turn this way. Setback columns, walls of glass, incredible scenery. And now, let's cover the specs. So we have 3 bedrooms, 4 full baths, 5,500 square feet of interior space, situated on a 90-acre plot, which is the biggest privately owned plot right next to the Joshua Tree National Park. It is available for short-term rentals, managed by Field Trip, owned by Chris Henley. So I want to give big thanks to them for making this tour possible. And as always, you can find more information in the description of this video. Without a doubt, Ficou com medo das pedras caírem? Não, pô, cai não. Não cai nada. Isso aqui nem chove lá, então não tem como cair. The coolest Airbnb in the world. Mas só de eu ter vizinho, eu acho que vale a pena. vale muito a pena. We're excited to finally get in here. It's kind of one of those iconic photography locations and iconic Joshua Tree locations, you know? It is the Invisible House. I mean, it's so cool. Yeah. And let's continue our tour. Now, we have this opening taking us to the junior primary bedroom. These rooms are not like the typical rooms that we tour on our channel. This bedroom is very unique. We have the built-in bed here made out of marble, and they use the same marble as a back wall. Tempur-Pedic bed, super comfortable. Tá, esse lustre é uma porcaria, tá? Eu não curti não esse lustre não, mas o quarto é da hora, mas esse lustre... Modern light fixtures, and obviously room gets ton of natural light because we're surrounded by walls of glass. The good thing is you can see outside very clearly, but they cannot see you from the outside. These windows are all mirrored, tinted essentially, and you can just open up these sliding glass doors and enjoy the scenery. Nossa, mano, imagine você acordar e olhar essa paisagem. Olha isso, cara. Olha essa paisagem. É só fenomenal essa paisagem. Tipo, é só pedra e terra. Mas é limpo, tá ligado? Tipo assim, olha a natureza, não tem um prédio, não tem... Mano, mas isso aqui à noite deve ser lindo, espelhado aqui, ó. Com estrela, deve ser lindo, 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 lindo. Incredible. I've never been in a place like this before. Yeah, we are very close to Los Angeles, but we rarely get the opportunity to actually visit. We're 2 hours away from Los Angeles. Yeah, that's right. And this is our first time in Joshua Tree. All right, I'm gonna close these sliding glass doors. We have polished concrete floors, modern light fixtures, great volume,
And yeah, this is the junior primary bedroom. Now, this hallway Esse é o quarto do takes Júnior? us to the junior primary bathroom. Same polished concrete floors, and I'm going right in. Nossa, imagina o principal. Look at this walk-in shower. This is crazy. Cabe dois de mim aí. Panels, rain head above. It's all open, and on top of that, they have these invisible branded towels throughout the property where you can hardly see it. How cool is that? I like that. You have your toilet, mirror, really cool light fixture. Mano, minha câmera parou de Then novo, beyond cara. this Só um minutinho, gente, só um minutinho. Eu não sei porque minha câmera tá parando aqui, parou de novo. Voltou. Voltar. Pera aí, gente. Pera aí. Fica melhor aqui. Só um minutinho, gente. Cadê? Vai ficar mais. Pronto. Aplicar. Foi. Pronto, voltei. Very Desculpa. unique, very modern bathroom. Now, let's go back to the hallway so we can check out the main space. Só voltar Mirror, pouquinho aqui. really cool light fixture, vanity on this side, very unique, very modern bathroom. Now, let's go back to the hallway so we can check out the main space. Só uma dúvida. Aonde que é o esgoto dessa casa? Porque se é no meio do deserto, como que é o esgoto? É no chão? Agora, bata a curiosidade aí. Quanta coisa pra saber. Now, the focal point of Olha this main essa space piscina! is the Você tá doido? Eu não sei nem nadar, mas eu pularia do mesmo jeito. Eu não sei nem nadar. 100-foot heated pool that is against the west wall. Views are fantastic, scenery is amazing, and you have a heated pool in the center of your home. So cool. Yeah, we have seen some interior pools before, but never one. Cara, like é this. outro nível, cara. Not at this extent. Yeah, exactly. You have your open ceilings, industrial feel, first seating area on my right Deve hand ser side. subterrâneo? And in fact, Mikey, can we take... Não, deve ser subterrâneo, mas o quanto de cano não deve ter pra a cidade mais próxima? Tá 2 horas de Los Angeles, apesar que tem uma coisinha que isso aqui deve ser encanamento, não sei, deve ser alguma coisa de encanamento, mas sei lá. Mas é umas perguntas que eu não sei dizer, tipo, água. Aonde tá a bomba de água aí, tá ligado? Take everybody outside for a second. I want to show this side view. So this property is situated right next to a hillside with these boulders and this scenery. It's like a movie. Yeah, and the reflections you get all around the house from the rocks and the other side of the house is unlike anything we've ever seen. Without a doubt. And I really appreciate how they built this house, how it's integrated to the landscape, and then you have the mirrored walls, which helps it blend even more. Nossa, é muito lindo, mano. I've never seen a structure like this before. It's fascinating. Yeah, it's incredible. I wish they had these kinds of homes all over the country. I could see these in woods, I could see these in deserts, like they would blend anywhere, you know? I totally agree. All right, back inside, another seating area. I gotta show this. Well, 2 details here. Number 1, this is the coolest chess set I've ever seen in my life. It's all brushed metal pieces. Cara, eu nunca ia jogar isso. Só pela beleza que é isso aí. Não, isso aí ficou bonito, tá? Tem que admitir. Eu não sou do xadrez, mas isso ficou bonito. Such a curated accessory, and check this out. This is the owner's next project. They're calling it the Starburst House. Não, isso é uma merda. Isso é uma merda, desculpa. Tá uma porcaria. Não, isso é uma merda, It is built out of 20 containers. Really? And they're building it here in Joshua Tree. How cool is that? It looks like something you would see on like another planet, you know? Yeah, it looks like a UFO that landed in Joshua Tree, you know? Yeah, that's crazy. Amazing. All right, let's continue. Right next to the seating area, we have this dining table, stainless steel top, seating for 10. Even the chairs are so futuristic. Look at the angles here. And it is right. Esse é o tipo de casa. Moto passando. Esse é o tipo de casa que não se deve levar criança. Porque, por exemplo, você tá comendo aqui e de repente uma criança tá correndo cai na piscina, depois volta pra cá. Não, esse é o tipo de casa que não se deve levar criança. Porque
o que vai ter de água jogada nesse tudo isso aqui não é brincadeira. Right next to your 100-foot pool. I've never been in a space like this before. I can't get over this hillside right here, this rocky, deserty landscape, views. It's a lot to take in. Yeah, I am really excited to see what this looks like when the sun goes down. Look at these lounging chairs, that glass coffee table, and obviously we have more sliding glass doors opening up to that walkway, automatic shades throughout, and this is where we have the main seating area. I really like these modern sectional couches, light fixture above, glass coffee table, breathtaking views. We have another table on this side, and right across from the seating area, we have this 86-inch LG TV, and I really appreciate that they have the TV on the stand with tires. That way, you can move this TV wherever you want, and because they have glass walls throughout, they ended up recessing in their plugs on the floors. Now, before Tá, isso é incrível. Por mais que seja feia essa TV, o fato de você conseguir mover ela para qualquer outro canto deixa tudo mais bonito, porque tipo, você não precisa de um suporte preso, porque já acabaria com a visão daqui e essa pessoa não conseguiria ver. Tá, eu gostei disso. Tipo, você tá na piscina, só você arrastar pra lá, tá ligado? Tipo, você arrasta aqui pra lá. E você tá em outro lugar, se você arrasta, só arrastar, entendeu? Interessante, gostei. Isso eu acho interessante. we leave, Mikey, one more detail. There's a sliding glass door here, and that's why we have this glass railing. And they ended up putting this glass railing to the interior. That way, on the exterior, they protect that monolithic look, but at the same time, you have your protection. You can just open up the glass and enjoy the scenery. Now, let's check out the next space, kitchen. I really like this long island design. You have your bar seating here, first sink, white flat panel cabinetry, and you have two. Esse conceito de não ter parede, tirando a parte dos quartos, esse conceito de não ter parede em nada é muito legal. Eu gostei. Porque é uma casa onde você levaria tipo alguns amigos ou casal, tá ligado? E é pra ficar à vontade mesmo. Tipo, não tem essa de ficar com vergonha de, sei lá, tipo, por exemplo, ou a mulher tá nadando aqui, aí sai, tipo, de biquíni, de cueca, sai andando, tipo, vai cozinhar, volta. É uma casa que, tipo, não tem vizinho. Então você não precisa ter vergonha de andar pela casa e não precisa de parede, sabe? Não precisa... É muito da hora isso, muito da hora. Two smaller sinks here, induction cooktop, marble countertop. This is the same marble Conceito aberto real, pode crer. Pendant lights above, and on this side, look at this glass. Não, isso aqui é uma porcaria, desculpa. Essa mesinha de vidro para 3 coisinhas. Não, isso aqui. Que micro-ondas é esse? Me desculpa. Uma casa desse nível tem esse micro. Não. É feio. Olha isso aqui, não. Pô, bota um armarinho, bota um, sei lá, mano. Stand, microwave, toaster, coffee maker. And since this is a short-term rental. Cara, bota o micro-ondas aqui embaixo, sei lá. Mano, ficou muito feio. Essa parte ficou feia. Property. They provide all the accessories, appliances, utensils, towels, everything you need, so you can just come in and enjoy this house. Now, on the other side, rest of the built-ins, freezer, fridge, 2 ovens. Aqui, eles têm um armário aqui, pô, aumenta isso aqui, ó, bota o forno micro-ondas aqui, ó, tem um forno aqui, bota o micro-ondas aqui do lado. Não, aí não, ficou muito feio aqui. Nossa, mano, cadê? Essa mesinha ficou horrível aqui, mano. Parece que tá improvisado aqui, sei lá. And enjoy this house. Now, on the other side, rest of the built-ins, freezer, fridge, 2 ovens, and the way this kitchen is designed can easily accommodate large events, large groups with catering. And yeah, I feel like we're on Mars right now in a futuristic modern home. I can't wrap my head around it. Yeah, I used to read Life magazine when I was a kid, and they would have these conceptual drawings of like the way homes would look in the future. This was a 1950s magazine, and this is always what they looked like. You know, it's crazy. Yeah, it's this crazy, hyper-modern, monolithic structure that contrasts so nicely with the landscape of Joshua Tree. The invisible house is near a stretch of desert where 2 distinct ecosystems meet.
the lower elevation Colorado Desert, and the higher and cooler Mojave Desert, which provides a natural habitat for the Joshua tree. The Joshua tree is an important part of the ecosystem, providing shelter for a variety of wildlife, including birds and insects. In addition, it's an iconic symbol of the American West, and the national park has become a popular tourist destination. This rugged landscape has endured centuries of changing climate, from torrential rain to dust bowl conditions. In such an environment, and with current conditions growing hotter and drier every year, the Invisible House benefits greatly from forward-thinking technology and an incredibly unique design. It's a piece of modern art dropped from space onto the earth. Someone was like 100 years ahead and they're like, I'm gonna build this and it's gonna make sense in the middle of a desert. It's basically a 22-story skyscraper laying on its side. It is precisely 220 feet long, 24 feet wide, and 24 feet tall, making it a perfect rectangle. Having this much glass on the outside in Joshua Tree is a challenge on its own, and making it look this seamless is quite impressive. The main components of the structure are steel for the frame and floor trusses, concrete for the floors and foundation, and glass for the exterior cladding. The steel frame is made up of beams that are joined together with a long floor frame, which is also reinforced by cross beams known as W-frames at certain intersecting parts of the property to support this monolithic structure. That gives you that lateral strength. Not that it needs it, that's probably just an overkill, and it also looks really cool on the inside. These floor beams then distribute all that weight to the foundation that's on the right wing and 2 concrete caissons on the left wing. The right wing in-ground foundation was designed to anchor the house into the ground since that side has a higher elevation. On top of that, the right wing houses the 100-foot lap pole, making the in-ground foundation a necessity to support the weight of the pole. Eu fico imaginando o cara, o arquiteto falou assim, mano, avião passando. Fico imaginando o arquiteto passando por um deserto. Isso aqui claramente parece ser muito deserto onde o Walter White perdeu no primeiro episódio, que ele sai correndo para atirar. É igual. Não é ele, mas é igual. O cachorro não para de latir. Buddy! E ele tá andando pelo deserto e fala assim, que tal a gente construir uma casa no deserto? Melhor ainda, que tal a gente construir uma casa de vidro no deserto? Alguém deve estar falando, não, para, tá ligado? Tipo, mano, que isso? E deu certo. In the construction process, they also focused on building around the existing landscape while trying to have the least impact possible on the natural environment. The left wing of the home is where things get even more interesting as we analyze the 2 concrete pillars holding up the structure. These can carry so much weight. I can't stress it enough. Look, I'm right next to it. You can see the size, right? And if you look to this side, this entire section cantilevers. And what I found most impressive about this cantilever is the fact that they went as far as they could before this cantilever starts flexing too much. Really? Where it would break the glass panels. They wouldn't be able to withstand the flexibility. So just based on what the steel is rated, the like tensile strength of the steel. Keep in mind, those skyscrapers that we see in New York, they sway a little bit, right? Yeah. So I'm not saying this sits perfectly still, no matter what. It flexes a little bit, but glass can accommodate that. But if you go too far, you will start having cracks on your glass panels. Now let's talk about the glass, which is arguably the most visually striking element in this project. Nossa, muito On the lindo, cara. exterior, 3 glass panels cover the distance from the floor all the way to the roof line. The bottom panels are placed Avião. to cover up the floor structure and the concrete floors, while the center section is what you see from the inside, giving you the seamless true floor-to-ceiling opening while hiding the structural columns behind these panels. Lastly, the top section of the glass is there to hide the parapet walls that surround the flat roof. This section is very important because these parapet walls provide the height needed to hide some of the utility components like the air conditioning units, solar panels. Cara, é porque o teto ele é coberto, mas imagina se o teto fosse realmente de vidro também e você pudesse olhar as estrelas olhando para cima, pois isso ia ser
incrível demais. É porque. Mas. Imagina você deitado, você olha pra cima e você vê as estrelas. Tipo, é totalmente de vidro, a casa é literalmente de vidro. And the plumbing vents. What's distinct about these glass panels is that they have a mirrored finish that deflects the light but also mirrors the surrounding landscape. This reflective exterior is unlike anything we've ever seen, giving the house its name, the invisible house, or simply disappearing into the landscape. And I feel like this home may seem like a simple structure to build, concrete, glass, and steel. But when you start thinking about utilities, solar panels, how you're gonna protect this home from the harsh weather conditions of Joshua Tree, it's actually a really challenging project. My hats off to Chris and Tom for making this design and this idea into reality. Now, we're in the second bedroom, by the way. Come on in. Steel frame is exposed, walls of glass facing the views. There's actually another sliding glass door here. And looking at the room, another king-size bed, built-in marble bed frame. You have some cabinetry for your clothes, light and bright, and this is your open walk-in shower, which is just, I'm going in there. And you have a stone base, rain head above, stainless steel panel, so futuristic. Yeah, it is like you're on a spaceship. That's right. And Mikey, let's show this. This is the half bathroom. You have your vanity here, toilet, light. Essa And Mikey, let's show this. This is the privada que no ar, eu também acho muito estranho essa privada no ar. Dá uma sensação que quando a gente vai sentar ela vai quebrar. Não tem uma sensação disso? Half bathroom, you have your vanity here, toilet, light fixture. This is the second bedroom. Now, let's go back to the main space so we can hit that hallway and go check out the primary bedroom suite. So, can we show this mirror piece for a second? It looks like a mirror, but it's not, because right on the other side, we have another full bathroom. This is essentially for the main spaces. We have the vanity here, medicine cabinet, and on the other side, we have a walk-in shower. And the mirror that I just showed. Peraí, gente. Foi só acender a luz de fora ali. It's actually not a mirror. It's a glass piece where we can see the other side, but it showed you on it. And on this is essentially for the main spaces. We have the vanity here, medicine cabinet, and on the other side, we have a walk-in shower. And the mirror that I just showed you is actually not a mirror. It's a glass piece where we can see the other side. Eu teria medo de tomar banho aqui. Tipo, se eu fosse sei lá, um amigo do casal, sei lá, assim. E eu consigo ver, eles não conseguem me ver, tudo bem, é isso o filme, mas mesmo assim eu teria meio... They cannot see in. In fact, this pocket door is the same way. I can see outside, but they cannot see me. Just like on the exterior, they're basically two-way mirrors. Correct. Yeah. Now, on the hallway, we also have the laundry room, washer, dryer, cabinetry or a storage area, and then we have this, again, pocket door, opening up the primary bedroom suite. Nossa, sensacional! Olha isso aqui, mano! Olha isso, mano! Acordar todo dia e ver isso, mano! Deve ser incrível, incrível! Acordar e ver isso. Definitely going up. Eu acho, não sei se aqui nasce o sol ou morre o sol. Acho que ele vai dizer isso, mas, mano. There's one of the coolest spaces we have ever toured for so many reasons. The engineering, openness, accessories, finishes, details. I mean, this room is very unique. First off, let's talk about this double glass bed frame that weighs over 2,500 pounds. Right across from that, we have this glass railing. These are sliding glass doors that open up to Juliet balcony. That way you can really soak in these views, which are incredible. Now on the other side, we have a small chair, and check this out. The invisible house comes with its own invisible guitar. This was Joe Perry's guitar. I think I'm holding it upside down. Really? There you go. That was Joe Perry's guitar? Correct. Wow. Nossa, How amazing incrível. is that? That's really cool. And those acrylic guitars are Se brasileiro tivesse aí, tinha roubado essa guitarra já. actually deceptively heavy, aren't they? They are heavy. Yeah. That one definitely was. Yeah.
And I'm just out of words. Come on, follow me. Look at this open bathroom design. You know what this property reminds me? Mix of the Shees Goldstein residence on the interior and 277 Fifth Avenue on the exterior. It's like a hybrid of both. Yeah, I can't think of the Fifth Avenue location, but I definitely see what you're talking about with Goldstein. And this property was featured in so many different TV shows, music videos, articles. List goes on and on. It's very popular. That's why we wanted to come here. It's kind of like a high fashion shooting location, you know? Exactly. And then you look at the scenery. I mean, it's an experience. Pô, dá pra filmar clipe da hora aí, hein? Clipe dá pra filmar muito da hora aí nessa casa. To just walk around. Really, we've been here for what, like Mikey? 7-8 hours? Yeah. And it's been just fascinating to walk around. But even though it looks this desolate, you're like 10 minutes away from Joshua Tree downtown. Like, there's civilization around the corner. Yeah. But once you enter this property, you're on your own, and it feels like you're on a different planet. Yeah, it really does. Now, right in the center, look at this freestanding tub, brushed nickel fixtures, reflective surround, and we have this light fixture above, 2 sinks. It's a medicine cabinet. I don't know if you realize this, Mikey. Let's see. That scared me, seeing you open that. Yeah? Yeah. Pretty sleek, huh? Yeah. And then we have the water closet here, and on the other side. Eu nem percebi que aqui... Caraca, não parece um armário. Não parece. I love these open showers. All stainless steel, rain head above. I mean, you have your blackouts, but it's a very private property. You can just take a shower here and soak it all in. Yeah, and I have to say this, I don't know if we already said it, but although this home gets more natural light than I think any home we've ever seen, all these windows are extremely tinted. So yes, for me, it makes it perfect to expose to the outside. But if you're staying here, you're not just blasted by sunlight all the time. I totally agree, and you just open up these sliding glass doors and look at these views. Nossa, mano, incrível demais, cara. Glass, steel, and concrete, the basic building blocks for most all modern architecture. But this home shows that these materials, when combined in creative ways, can give rise to buildings that inspire awe and wonder. It is such a contrast to see a modern structure like this in a landscape like this, where you have boulders, sand, trees, these views. In a way, it doesn't make sense, but once you put it all together, it makes perfect sense. I mean, look at this home. It's unbelievable. And I'm so glad we got the opportunity to tour this property at the extent that we did and share it with all of you. And now, let's fast forward a few more hours so we can see this glowing Nossa, ele vai mostrar à noite. Nossa. Olha como isso aparece, mano. Nossa, é lindo demais, mano. Esse é um tipo de casa que o Tony Stark teria. Se não sair uma marca, se não abrir um chão aqui e sair um monte de robô do Tony Stark, eu não digo nada. Homem de Ferro. This place looks insane at night. Olha isso! Nossa, eu vou ter que salvar isso pro meu plano de fundo. Agora... Você tá maluco, mano? Olha. Incrível, incrível. Sensacional. All right, everyone, that's it for the tour. What a day it was touring this incredible property and sharing the experience with all of you. I hope you all enjoyed it. Big thanks to Field Trip and the owner, Chris Henley, for making this tour possible. More information on this listing will be in the description of this video, and we'll see you guys next week.
Pô, será que não vai me falar o preço? Deixa eu ver se tem um preço aqui. Ele falou só do aluguel. Deixa eu ver se tem preço do aluguel aqui. Pô, não tem, cara. Não tem um preço do aluguel. Pô, cadê? Não tem. Ele não colocou. Nossa, mas é sensacional, cara. Sensacional. Ah, eu coloquei da feijoada aqui, ó. Vamos terminar com... Eu ia ver esse do Júlio, mas eu vou deixar a próxima live, é muito grande. Comprei o hambúrguer mais barato de todos os fast food 2023. Ele já fez o mais caro, se não me engano, mas esse é o mais barato. Com gaba, bora. Um pão bem pouquinho, 20 reais. O mais molhado da noite. Será que vale a pena tu pedir um de 30 reais? Vai ser o recorde da secura. Esse é o mais barato dos fast foods. Sem muitas delongas sobre embalagem, você já viu no vídeo do mais caro. Se não viu, clica aqui. Vai ter o vídeo do mais caro aí pra você ver. Ele chegou aqui pra você. Eu já vi. Deixa eu ver. Não. Vou. Tá, ele não colocou. Mas eu devo ter visto já. Subway. Com seu apenas 15 centímetros. Sacola veio agressiva, hein, irmão. Burger King. Com o seu pequenininho smash. Nossa, ao lado do Subway ele fica muito pequeno, né? Aí você abre o Bob's. Olha que legal. O Bob's tinha umas opções de você poder pegar o cheddar, algumas coisas mais legais, assim, pra você experimentar no seu coração. E McDonald's. Esse é o meu. Valores dos mais baratos. Temos aqui R$10,90, conseguiu ganhar com seu precinho aqui, ó. Burger King. Olha que belo lanche. TK, R$10,90. Ele conseguiu ser o mais barato de todos os baratos. Cheeseburger do Mac a R$12. Eu acho isso aqui fofinho, hein? R$12 vale a pena? É mais barato do que um Pets, mano. É mais barato que um Fats. É um fast food bom, pão, carne e queijo. E ele consegue ser o smash mais barato do Brasil, praticamente. Não sei se tem um mais barato que R$12, pensando numa fast food gigante. Aí você abre esse daqui, temos aqui um cheeseburger e presunto a R$20. O sanduíche mais barato do Subway, você não consegue enxergar ele direito, ó. Você não vê o presunto, você só vê... Inclusive, não tô vendo realmente o presunto. Chama no zoom aqui, Vinha. Algum momento tu tá vendo o presunto? Eu acho que ele tá por aqui, ó. Isso aqui é o quê? Ah, achei ele. Tá todo atrás do molho, ó. Tá aqui atrás, Vinha. Achei o presunto. Tá ligado, ó? Tô puxando ele. Legal. 20. Não tenho costume de comer no Subway. Já comi muito, mas é um lanche que não... É muito caro, sei lá, não... E, tipo, de todos os fast food, eu menos vou. R$20 e o mais... Além do Bob's, que... mais caro de todos. Famous from Pops. R$29,90 da TV brasileira. O que mais vem pão do cheeseburger, né? Ele tem uma camada... Olha, me desculpe, Bob's. Me prove que eu estou errado, Bob's. Mas... vocês fazem lanche muito pequeno, cara. Me dá agonia. Bob's faz lanche grande. O seu lanche é muito pequeno. Você fez aquele do Insta grande, mas não tem lanche grande, muito grande. Me prova que eu estou errado, Bob's. Prova que eu estou errado, mas... O vídeo que... acho que o conteúdo que eu menos tenho no canal é do Bob's, eu acho. Acho que eu provei 2 do Bob's, eu acho. 2 só. 2, 3 do Bob's, nem lembro mais. Mas é pouca coisa, não dá vontade de comer lá, mano. Alta de pão, se você comparar com o cheeseburger do McDonald's, você vê que ele tem mais pãozinho. Esse daqui quase dá pra ver que é uma carne ali dentro. Aí você compara com o do BK, você vê que tem carninha ali dentro. Você consegue ver o piquelezinho. O do Bob's é um pão rechonchudo, parece que tu comprou um pão francês. Antes eu preciso falar do nosso patrocinador do canal, a Blaze! Comercialização. Quero que ficar depois bastante. No e-mail, ganhei 5 aqui, mas vai ser para depositar 5 mil. Escolher as melhores, o nosso canal você vai ter, que é 2.500, daqui é de verdade. Temos agora que entra dinheiro, compra calorias, é mais pesado. Temos aqui um de R$30 com um de R$10,90. Tem balancinha, jogou pra balança, pezinho do mais caro de todos. Exatos 100 gramas, beirando 98 ali de vez em quando, jogar mais pro meio pega 100. Ih, pegou menos agora. 98 gramas, o nosso querido
Bob's. Maravilhoso. Agora vamos pro Subway. Será que ele tem mais de 100 gramas? Mais, Caraca, no Subway, nos mais baratos, 200 gramas. Uma loucura, 203 gramas, 3 gramas faz diferença. Assim como todo centímetro faz diferença. Cheeseburgerzinho do Mac. Será que chega no 100? Passa. Como ele vem? Do BK passa do Max. Passando do Bob's, que pareceu... É muito louco, porque o do Bob's, ele parece que vai ser mais pesado, não parece? Por causa do pão também. 114 do McDonald's. Então vamos ter ranking e BK. 123. Então o nosso ranking está simplesmente assim, com o nosso mais caro sendo o último do ranking dos nossos lanches pesados. Minha, você acha que é válido cortar no meio? Eu acho que isso é pequeno, não sei, mano. Eu acho que tu tinha que dar morde. Morde uma vez, cara. Vou demonstrar. Então vamos lá. Mais barato de todos. R$10,90. Mordidão, ainda mais que eles são pequenos, vai chegar na metade do hambúrguer. Qual é o ingrediente do mais barato de todos os fast foods, o mais barataço? Temos aqui pão, carne, queijo, picles, mostarda e cheddar. É um cheeseburger norte-americano completo pra você. Vou morder o lado sem ser o picles, não sou muito fã de picles. Diferente do nosso querido BK mais caro, o mais barato ele é seco. Quando eu gravei o BK mais caro, eu senti ele molhadaço, Eu gosto muito dos lanches de BK. Muito dos lanches de BK, mas... Ele ia falar o que eu não gosto dos lanches de BK. Senti suculência. Esse aqui com mostarda e ketchup. O outro não tem mostarda e ketchup. Quem não falou, mas eu acho os hambúrguer meio seco, porque não tem muito molho. Tipo, não tem muito salado, tá ligado? Tipo, é mais um queijo e tal. Não tem tanto... Os hambúrguer do BK não tem tanta salada. Uma mordida bem mais seca, quase beirando preciso de água. Vê o gostinho do ketchup, vê o gostinho da mostarda. O pão um pouquinho mais seco. Também ele fica um pouco mais tempo na tua boca, maçudo. Não pediria o mais barato do BK, por mais que seja o mais barato de todos, R$10,90. Acho que nem estaria no meu ranking talvez. Mas vamos sentir os próximos. Na escadinha, temos aqui o segundo mais barato a R$12. Esse daqui eu diria que é o mais bonitinho. Quando você olha pra ele, você vê a belezinha dele. Pão, cebolinhas picadas. Eu acho que o mais gostoso desses 4 aí vai ser o do Subway mesmo, porque tem bastante salada e isso faz muita diferença. Caras na ponta da faca. Gostou dessa? Picles, ketchup e mostarda. Sem água. E o queijo, que é aquele tradicional do McDonald's. E uma carninha embaixo. Carninha que normalmente vem com um salzinho bem gostoso. Pão do McDonald's superior. Um pão bem fofinho. Apesar de ser uma mistura seca, que acaba ficando sequinho, ao mesmo tempo fica molhado o suficiente para o quanto eu quero para uma paladar. É muito louco o quanto que eu gosto desse lanchinho pão carne queijo do McDonald's. Eu acho que é mais por causa do pão. O pão do McDonald's é muito bom. Eu já comi esse lanche, realmente é muito bom. Mas eu não compro muito porque é muito pequeno, então eu prefiro comprar o grande. Mas é bem gostoso mesmo. Deixa o avião passar aqui. A cebola picada dá um pouquinho de destaque no seu ketchup. O que muda um pouco, ficando em primeiro lugar, acima do segundo lugar, por enquanto, BK. Eu gosto de sanduíche com carne queijo do Mac. O pão é muito bom. Praticamente o dobro dos outros. R$12, esse daqui R$20. Provavelmente mais calórico também no seu coração. E um que você quase não vê o recheio de dentro. Você tem que abrir. E quando você abre, você fala, caramba, cadê o meu recheio? Pelo menos foi a minha reação quando eu fiquei procurando presunto. E mano, um você tá comendo carne, outro você tá comendo carne. E aqui tá comendo pão com presunto a R$20. Ele tinha o mais barato de R$15. Mas achei desleal comparar carnes com vegetariano. O vegetariano não ia vir nenhuma proteína praticamente. Certo. Refrescância. Coloquei mais ingredientes, coloquei pepino aqui,
o tomate, não senti o gosto do presunto ainda. Um bom... Pô, podia ter mandado colocar o de frango aí, o frango teriyaki, hein, o Gaba? O pão, não senti diferença do pão. Esse pro pão maior. Não senti diferença do pão mais caro pro mais barato. Mas não sinto a proteína. Bem molhado, o mais molhado da noite. E por ser um lanche frio, não tem problema no delivery, faz uma boa viagem. Não sei se ele ganha do nosso querido burrito. É nisso que eu tô falando, tipo, o fato de ter mais salada faz com que esteja muito mais suculento. O problema do BK é esse, que ele não tem tanta salada. Eu adoro BK, mas não tem salada. King. Por quê? Ele é mais molhado, não dá pra sentir o gosto da proteína, porém ele tem o dobro de peso, ou seja, você vai comer mais. Não dá pra sentir o presunto, porém, esse molhadinho que você pode pedir os molhos, né? Então é a mesma coisa você pedir o mais caro e o mais barato, porque o Subway só muda a proteína, o restante dentro você pode pedir tudo à vontade. Consegui sentir agora. Bom. Um bom presunto. Seria o segundo do meu ranking até agora. Ele ganha do Burger King, mas não ganha do McDonald's. Por mais que o McDonald's seja seco, é um bom lanchinho. O mais caro dos mais baratos, ele chega a custar quase o valor do mais... R$29 é muito bizarro, mano, de valor. Eu não pagaria, não. Caro de um dos outros. O Bob's tem R$29,90 e o mais caro do McDonald's é R$44,90. Então, ele tá na escala quase concorrendo com outros lanches. Será que vale a pena tu pedir um de R$30? Não. Abriu aqui. Pão, sequinho, não deu nem uma braseada. Queijo, caralho, ele é exatamente pão, carne e queijo. Vai ser o recorde da secura. Sem molho. Pãozinho ficou legal aqui. Caramba, não sei agora. É um bom pão. Porém, senti o gosto da carne agora. É um bom pão. Pra mim. Pelo pão e por entregar completamente seco, ele consegue. Só que ele é mais caro também, né? Dos mais baratos. Então ele não ganha pontos. Então, primeiro lugar, nosso McDonald's. Esse lanche maravilhoso. Segundo lugar, nosso Subway. Terceiro lugar, nosso Bob's. Em quarto lugar, o nosso do BK. Por mais que ele seja o mais barato de todos, não ganhou meu coração. Você gostaria de mais fast foods? Pegar os mais caros de esfirras? Os mais caros de algum outro fast food que você gostaria? Comente. Esfirra seria bom, cara. De coxinha também. Não. De coxinha não tem muito, mas de esfirra seria legal. Tá aqui o que você gostaria de mais caro e mais barato versão fast food. Gaba, dá like, dá like. Dá like. É isso aí, pessoal. Peguei tudo. Obrigado por ter assistido. Vou encerrar a live por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Acho que nem ia ver essa parte. Mas em todo caso, valeu, gente.